No coração do Vale do Paraíba, onde as montanhas se erguem como gigantes adormecidos e a terra vermelha alimentava os cafezais mais prósperos do império, havia uma fazenda que os moradores locais evitavam mencionar após o anoitecer. A fazenda Santa Vitória, outrora símbolo de riqueza e poder, tornou-se sinônimo de horror e mistério após os eventos de 1850. Esta é a história do barão Augusto de Almeida Vasconcelos e de sua filha Mariana, uma história de obsessão, crueldade e uma vingança que transcendeu a própria morte. Augusto de Almeida Vasconcelos não nasceu barão. Nasceu filho de comerciantes portugueses e construiu seu império com mãos de ferro e coração ainda mais duro. Aos 40 anos, em 1845, já possuía 3.000 pés de café, 200 de escravizados e uma casa grande que rivalizava com as melhores da corte. Mas toda sua riqueza não lhe trouxera o que mais desejava, um herdeiro homem. Sua esposa, Dona Cecília, dera à luz 4 filhas, 4 meninas de olhos claros e cabelos escuros, como a terra que enriquecia a família. A primogênita, Isabel, casara-se aos 16 com um fazendeiro de Vassouras. As gêmeas Clara e Helena estavam prometidas a primos distantes, e havia Mariana, a caçula, nascida em 1835, a mais bela, a mais inteligente, e também a maior decepção do barão. 4 filhas, bramia o barão nas noites de bebedeira, batendo o copo de conhaque na mesa de jacarandá. 4 bocas inúteis que só servem para drenar minha fortuna em dotes. Dona Cecília definhava em silêncio, consumida pela culpa que o marido depositava sobre seus ombros. Em 1848, após uma 5ª gravidez que terminou em menino natimorto, ela nunca mais deixou seus aposentos, perdida em delírios febris até sua morte, 6 meses depois. Foi durante o velório de Dona Cecília que tudo começou a desmoronar. Mariana tinha então 13 anos. Enquanto as irmãs choravam e os convidados murmuravam condolências, ela permaneceu estranhamente serena ao lado do caixão. Seus olhos, tão verdes quanto as folhas jovens do cafezal, fitavam o pai com uma intensidade perturbadora. Naquela noite, após os últimos visitantes partirem, o padre que celebrara a missa fúnebre procurou o barão em seu escritório. "Preciso lhe contar algo, barão", disse o padre Francisco, um homem idoso de mãos trêmulas. "Dona Cecília me procurou em confissão, semanas antes de falecer. E o que minha esposa teria de tão importante para confessar?", rosnou o barão, servindo-se de mais vinho. "Ela revelou um segredo terrível." O padre hesitou, fazendo o sinal da cruz. "Mariana, a menina não é filha sua." O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Dona Cecília teve um envolvimento com um escravo da fazenda anos atrás, um homem chamado Sebastião, que o senhor vendeu para as minas em 1836. A criança nasceu 9 meses depois. A taça de cristal explodiu na mão do barão. Sangue misturou-se ao vinho tinto pingando no tapete persa. Mas ele não sentiu dor, apenas uma fúria ancestral, visceral, que consumia toda a razão. "Aquela bastarda", sussurrou, os olhos injetados de ódio. "Aquela maldita bastarda tem sangue de escravo correndo em suas veias. E viveu sob meu teto, comeu minha comida, usou meu nome." Na manhã seguinte, Mariana foi arrancada de sua cama antes do amanhecer. 4 capatazes a arrastaram, gritando e se debatendo, através dos corredores da casa grande, enquanto suas irmãs observavam horrorizadas de seus quartos, impedidas por criadas de interferir. O barão mandara preparar um cômodo na torre antiga da fazenda, uma estrutura de pedra construída nos primeiros anos da propriedade, quando ataques de quilombolas eram temidos. A torre fora abandonada por décadas, habitada apenas por ratos e corujas. "Por favor, pai", Mariana implorava, lágrimas correndo por seu rosto jovem. "Não fiz nada de errado, não escolhi nascer. Você não tem pai." A voz do barão era gelo e veneno. "Você é fruto de uma traição, uma abominação, e ficará aqui até apodrecer, para que nunca mais ninguém precise olhar para sua face mentirosa e ver a vergonha desta família." A porta de ferro bateu.
3 trancas foram fechadas. Mariana estava sozinha na escuridão, numa cela circular de não mais que 3 metros de diâmetro, com apenas uma fresta estreita, que deixava entrar um fio de luz durante o dia. Anos de tormento. Os anos se arrastaram como eternidades. Mariana recebia água e restos de comida uma vez ao dia, empurrados por uma abertura na base da porta. Sem banho, sem mudas de roupa, sem luz de vela. O barão ordenara que nenhum criado falasse com ela, sob pena de açoite. Mas havia uma pessoa que desafiava as ordens. Joana, uma mucama idosa, que amamentara Mariana quando bebê. Em noites de lua nova, quando o barão viajava para a corte em negócios, Joana subia a escada da torre e sussurrava através da porta. "Pequena Mariana, você ainda vive?" "Ainda respiro, mãe Joana." Vinha a resposta fraca, rouca de tanto gritar nos primeiros meses. "Mas não sei por quanto tempo." "Tenha fé, minha filha. Deus vê tudo. Deus me abandonou aqui." Mariana respondia, sua voz transformando-se em algo mais sombrio a cada ano que passava. "Mas há outros que não me abandonam, outras vozes que me visitam na escuridão." Joana sentia um arrepio. A menina estava enlouquecendo, e quem poderia culpá-la? Mas não era loucura. Mariana começara a ouvir sussurros nas sombras de sua cela, vozes ancestrais, espíritos de escravizados mortos que vagavam pela fazenda. Eles lhe contavam segredos, de sofrimento, de magia, de vingança. E havia uma voz em particular, mais forte que todas as outras, uma voz grave e triste que se apresentou como Sebastião. "Minha filha", dizia a voz, "minha bela filha que nunca conheci. Eu lhe ensinarei o que aprendi com os mais velhos antes de morrer nas minas. Palavras de poder, palavras que podem rasgar o véu entre mundos." E Mariana aprendeu. No 5º ano de seu aprisionamento, em 1853, Mariana completou 18 anos. Não houve celebração. Apenas mais um dia de fome e escuridão. Mas naquela noite algo mudou. Mariana arranhou as paredes de pedra com as unhas ensanguentadas, desenhando símbolos que as vozes lhe ensinaram. Cantou em línguas que nunca estudara. Iorubá, Kikongo, palavras de poder trazidas da África nos porões dos navios negreiros. "Eu invoco os espíritos desta terra", sua voz ecoou na torre. "Os mortos que foram torturados, açoitados, queimados, os que tiveram filhos arrancados de seus braços, esposas violadas, sonhos esmagados. Ouçam minha súplica." A temperatura na cela despencou. As sombras se animaram, tomando formas quase humanas. E então, uma presença imensa preencheu o espaço, antiga, poderosa, faminta. Uma voz como trovão subterrâneo falou: "Que ofereces, filha do sofrimento?" "Minha vida", Mariana respondeu sem hesitar. "Meu sangue, minha alma, se necessário. Em troca, quero que ele pague. O barão e todos que carregam seu sangue maldito. Que o café que ele tanto ama se torne sua perdição. Que sua linhagem definhe como eu definhei. Que ele desapareça nas sombras como desapareceu minha vida. Aceito teu pacto, mas saiba que vingança é uma lâmina de 2 gumes. Todos que tocas serão marcados." "Que assim seja", Mariana sussurrou. Ela pegou uma pedra afiada e cortou as palmas das mãos. Sangue escorreu pelas linhas que desenhara na parede. Os símbolos brilharam com luz vermelha, depois verde, depois da cor da noite sem estrelas. O pacto estava selado. Os primeiros sinais. A mudança foi sutil no início. Os trabalhadores notaram que os pés de café mais próximos à torre começaram a murchar. As folhas ficavam negras como se queimadas por geada, mas era pleno verão. Os frutos apodreciam nos galhos antes de amadurecer, exalando um cheiro pútrido de carne morta. O barão, agora um homem de 50 anos com cabelos prematuramente brancos, inicialmente atribuiu a praga ao clima ou a alguma doença desconhecida. Mandou arrancar as plantas afetadas e queimá-las, mas a praga se espalhava. Em círculos concêntricos partindo da torre, o café morria. E não apenas o café. A própria terra parecia amaldiçoada. Nada crescia onde a maldição tocava. A terra vermelha ficava preta e exalava durante a noite um vapor que fazia os olhos arderem.
Os escravizados murmuravam sobre vingança de espíritos. Alguns fugiam durante a noite, preferindo arriscar a vida nas matas a permanecer na fazenda amaldiçoada. É a menina da torre, sussurrava-se nas senzalas. Ela fez um pacto com os orixás antigos. A terra bebe o sofrimento dela e agora cospe de volta. Em agosto de 1853, as 3 irmãs de Mariana visitaram a fazenda pela primeira vez em anos. Isabel, agora mãe de 2 filhos, Clara e Helena, recém-casadas, vieram confrontar o pai. "Onde está Mariana?" exigiu Isabel, sua voz tremendo de raiva contida. 5 anos, pai. 5 anos sem vermos nossa irmã." "Aquela criatura não é sua irmã", o barão rosnou. "E não é mais problema seu. Ela é uma criança. Era uma criança quando você aprendeu. Era uma bastarda, uma mancha na honra desta família." Naquela noite, contra as ordens do barão, Isabel subiu até a torre. Com a ajuda de Joana, que guardava uma cópia da chave, ela abriu a porta. O que encontrou a fez vomitar. Mariana era irreconhecível, magra como um esqueleto, cabelos crescidos até a cintura em nós imundos, unhas crescidas e curvadas como garras. Sua pele, outrora morena clara, estava pálida como cera de vela, coberta de feridas. Mas seus olhos brilhavam na escuridão com luz própria, verde como fogo fátuo. "Mariana!" Isabel sussurrou horrorizada. A criatura que fora Mariana virou a cabeça lentamente. Um sorriso se abriu em seu rosto, um sorriso terrível, sem alegria. "Isabel," a voz era um farfalhar de folhas secas. "Você veio ver o que nosso pai criou? Vou tirá-la daqui. Agora. Vou levá-la embora desta fazenda maldita. Tarde demais, irmã." Mariana estendeu uma mão esquelética. Nas paredes ao redor, símbolos brilhavam fracamente. "Eu já não pertenço ao mundo dos vivos. Mas não se preocupe. Logo nosso pai também não pertencerá." Isabel recuou tropeçando na escada. Algo na voz de Mariana, na forma como as sombras se curvavam ao redor dela, não era natural. "O que você fez, Mariana?" O que precisava ser feito? A morte de Mariana. Uma semana depois, Joana encontrou Mariana morta na cela. Ela estava deitada no centro do círculo de símbolos, mãos cruzadas sobre o peito, olhos abertos fitando o teto. Um sorriso perturbador ainda curvava seus lábios rachados. Mas o estranho era que seu corpo não apresentava sinais de decomposição, mesmo após 3 dias, pois Joana tinha certeza de que ela já estava morta há pelo menos esse tempo. A pele estava fria, mas não rígida. Os olhos não haviam embaçado. E à noite, os trabalhadores juravam ouvir risos vindos da torre. Risos infantis e terríveis. O barão ordenou que o corpo fosse enterrado sem cerimônia, em solo não consagrado, longe do cemitério da família. Nem padre, nem preces. Apenas um buraco cavado pelos escravizados mais jovens. Os mais velhos se recusaram, em uma encosta onde nada crescia. "Que apodreça e seja esquecida", disse o barão, cuspindo na direção da cova. Mas Mariana não seria esquecida. 3 meses após a morte de Mariana, em uma noite sem lua de novembro de 1853, o barão Augusto de Almeida Vasconcelos desapareceu. Ele havia jantado normalmente, bebido seu conhaque de sempre e recolhido-se a seus aposentos. 2 criados o viram entrar no quarto e trancar a porta por dentro, como era seu costume. Pela manhã, quando o café ficou frio sem que o barão descesse, o mordomo arrombou a porta. O quarto estava vazio. As janelas permaneciam trancadas por dentro. A porta só poderia ter sido aberta de dentro. Não havia sinais de luta, não faltava nenhum objeto de valor. Suas roupas estavam dobradas sobre a cadeira, mas o barão havia simplesmente desaparecido. No chão, escrito com algo que parecia fuligem ou sangue seco, havia palavras em uma língua que ninguém reconheceu. E ao lado, desenhado com a mesma substância, os mesmos símbolos que enfeitavam as paredes da cela de Mariana. Os trabalhadores começaram a desertar em massa. Histórias se espalhavam pelas fazendas vizinhas. O barão fora arrastado para o inferno pela filha que torturou. A fazenda estava amaldiçoada. Qualquer um que dormisse ali ouvia gritos nas paredes.
Via sombras se moverem contra a luz das velas. Sentia dedos frios tocando suas nucas. Isabel retornou à fazenda para organizar os assuntos do pai desaparecido. Ela havia herdado Santa Vitória, mas não conseguia encontrar compradores. A reputação da propriedade estava arruinada. Na última noite antes de abandonar definitivamente a fazenda, Isabel teve um sonho. Mariana estava diante dela, não como a criatura consumida que morrera na torre, mas como fora aos 13 anos. Bela, sorridente, cheia de vida. Você sempre foi gentil comigo, Isabel, Mariana disse no sonho. Por isso, vou lhe contar a verdade. Você está morta, Isabel sussurrou. Como pode estar aqui? Morte é apenas uma fronteira, e eu aprendi a cruzá-la. Mariana caminhou até a janela do sonho, olhando para o cafezal morto. Nosso pai não desapareceu, irmã. Ele foi levado pelos espíritos dos que sofreu, arrastado para o mesmo tipo de prisão que ele me impôs, mas esta dura eternamente. Onde ele está? Em todo lugar e em lugar nenhum. Preso entre mundos, sentindo cada sofrimento que causou, multiplicado por 1000 para sempre. Mariana virou-se e seus olhos eram como estrelas mortas. E há algo mais que você precisa saber. O quê? A história que o padre contou a nosso pai era mentira. Isabel sentiu o sangue gelar. O padre Francisco mentiu. Por dinheiro, por crueldade, talvez apenas por estar bêbado. Não sei e não importa. Eu era filha legítima do barão. Dona Cecília nunca traiu seu marido. Um sorriso amargo curvou os lábios de Mariana. Nosso pai torturou e destruiu sua própria filha por causa de uma mentira. Isabel acordou gritando. O legado da maldição. Isabel contratou investigadores. Confrontou o padre Francisco, que confessou em seu leito de morte ter inventado a história em um momento de raiva contra o barão, que o humilhara publicamente meses antes. A verdade era horrível. Mariana morrera inocente. O barão destruíra sua própria filha por puro orgulho e crueldade, baseado em uma mentira. Mas havia algo pior. Antes de morrer, Joana revelou a Isabel que ouvira Mariana falando sozinha na torre, nos últimos dias. A menina sabia, os espíritos lhe contaram, que a história do padre era falsa. Ela sabia que era filha legítima do barão. E mesmo assim lançou a maldição? Isabel perguntou horrorizada. Ela disse. Joana sussurrou, fazendo o sinal da cruz, que a verdade não importava mais. Que o pecado dele não foi rejeitar uma bastarda, mas ser capaz de prender e torturar qualquer criança, do próprio sangue ou não. Que a crueldade dele revelava sua verdadeira natureza, e essa natureza merecia punição. Isabel deixou a fazenda Santa Vitória pela última vez em janeiro de 1854. A propriedade foi abandonada. As plantações de café, todas mortas, nunca se recuperaram. A casa grande foi devorada por trepadeiras e tempo. Décadas passaram. O império caiu, a república surgiu, o século virou, mas mesmo hoje, os habitantes da região evitam as ruínas da fazenda Santa Vitória. Viajantes que se atrevem a acampar próximo às ruínas relatam experiências perturbadoras. Vozes infantis cantando na escuridão. Uma figura de mulher jovem, magra como a morte, vagando entre as árvores. E o som de alguém gritando. Gritos de terror absoluto que parecem vir de dentro da própria terra, como se alguém estivesse enterrado vivo e ainda, incompreensivelmente, gritando após mais de um século. Alguns dizem ter visto em noites sem lua uma luz verde brilhando no topo da torre em ruínas, a mesma torre onde Mariana foi aprisionada. E dizem que se você ficar parado ali tempo suficiente, em silêncio absoluto pode ouvir o som de 3 trancas sendo fechadas, o eco de súplicas ignoradas, e então um sussurro no vento, em uma voz de menina que já foi doce, mas se tornou venenosa. Ele ainda está pagando, e pagará para sempre. Esta história é ficção, mas ambientada no contexto real do Brasil imperial. O Vale do Paraíba foi, de fato, o coração da produção cafeeira no século XIX, sustentada pela escravidão. A violência contra os escravizados era sistemática e brutal.
A rejeição de filhas em favor de herdeiros homens era comum entre as elites. E sim, havia relatos históricos de fazendeiros que trancafiavam familiares em torres ou porões por diversos motivos, geralmente mulheres consideradas loucas ou desobedientes. A maldição de Mariana é fictícia, mas seu sofrimento ecoa o sofrimento real de incontáveis pessoas, escravizadas ou não, que foram vítimas da crueldade dos poderosos durante aquele período sombrio de nossa história. Agora, me responda com sinceridade. Quem foi mais cruel nesta história? O barão que aprisionou a própria filha por 5 anos baseado em uma mentira? Ou Mariana, que mesmo sabendo da verdade, escolheu uma vingança eterna que arrasta a alma do pai pelo inferno para sempre? Comenta aí. Você teria tido a coragem de fazer o pacto que Mariana fez? Venderia sua alma por vingança ou deixaria passar? E a pergunta que não quer calar. Você teria coragem de passar uma noite nas ruínas da fazenda Santa Vitória? De subir naquela torre onde Mariana foi aprisionada? Ou ouvir aqueles gritos vindos da terra seria demais até para você? Se esta história te arrepiou, se você ficou com medo de olhar para o canto escuro do seu quarto agora, deixa esse like e se inscreve no canal porque tem muito mais terror brasileiro vindo por aí. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que diz que não tem medo de nada. Vamos ver se depois dessa história ele continua falando isso. Ativa o sininho, porque o próximo caso vai ser ainda mais assustador. E desta vez é baseado em documentos reais que eu encontrei. Até o próximo vídeo, se você conseguir dormir hoje.